sejam todos muito bem-vindos aqui no canal Criador Pro. Eu sou o Dr. Paulo, criador do canal Criador Pro, criador da empresa Criador Pro, uma empresa que trabalha com legalização, montagem de criatórios e criação comercial de animais exóticos, silvestres, e domésticos. Se você não está inscrito ainda no nosso canal, deixa o like, se inscreve no sininho aí abaixo, ativa as notificações para que a gente consiga, os nossos redes sociais, entregarem o conteúdo para mais criadores. Se você gosta do nosso conteúdo, aprecie o nosso canal, divulgue para seus colegas, para os seus amigos, fale sobre o nosso canal, E a gente está aqui para ajudar todos da melhor forma possível. Bom, já temos perguntas aqui. Perguntas. Qual é o tamanho mínimo de infraestrutura para a criação comercial? Você tem que ter uma ala, que é um setor para matrizes, uma ala para filhotes e uma cozinha. Isso é o mínimo, tá? Depois, você tem que ter uma quarentena, uma sala veterinária, e uma maternidade, caso você vá criar os animais na papinha, tá? Então, são infraestruturas mínimas para cada espécie você precisa, e para cada finalidade que você quer com o seu criatório, você precisa de uma infraestrutura mínima adequada, tá bom? Quando eu falo finalidade, porque tem vários criadores que vão criar, dependendo do tipo de animal, que é uma finalidade para animal de estimação, para matriz, para criar manualmente, vai criar réptil, vai criar mamífero, vai criar passeriforme, vai criar animais para abate. Então, para cada tipo de criatório comercial, tem uma infraestrutura mínima. E é óbvio que depende do tamanho do criatório. Quanto maior o criatório, maior é a quantidade de infraestruturas que você tem que ter para conseguir a sua legalização. Por exemplo, se eu já construí em um local, ou se você já construiu o criatório comercial, agora você tem que fazer toda a legalização desse criatório. Tem que fazer as plantas, fazer todos os projetos, fazer todas as adequações. Então, você vai ter que contratar alguém que realmente saiba fazer agora o processo de legalização. Existe um número mínimo de casais para iniciar um criatório comercial? Sim, no mínimo 5 casais com nota fiscal. Você pode ter animais sem nota fiscal, que eles podem fazer parte do seu plantel também, desde que sejam exóticos. Silvestres não tem como, mas o mínimo é 5 casais com nota fiscal. Projetos do Sul. Gostaria de saber se com uma chocadeira eu consigo mais posturas na temporada. Consegue, desde que você saiba fazer todo o processo. Saiba como tirar os ovos, como fazer a limpeza, como trabalhar os ovos e como tratar os filhotes, tá bom? Mas, geralmente, a tirada de ovos do casal e colocado na chocadeira estimula uma nova postura, E aí você pode ter o dobro de ovos, o dobro de filhotes numa temporada, se você souber fazer corretamente. É importante você calcular a quantidade de casais que você vai querer criar, quantidade de ovos que uma chocadeira ela suporta, e ter o controle deles bem feitinho, O controle é da quantidade de dias, da quantidade de temperatura certinha, mas geralmente aumenta assim o número de posturas de alguns animais, principalmente psitacídeos, que psitacídeos eles colocam uma ou duas posturas no máximo, você pode conseguir um número maior de filhotes, tá bom? Esses 5 casais têm que ser todos da mesma espécie? Não, podem ser de espécies diferentes. No total, tem que dar 5 casais com nota fiscal. Então, você pode ter um casal de ringneck, um casal de rosella, um casal de grande Alexandre, um casal de red rump, um casal de turquinase. Fechou 5 casais, é o mínimo para iniciar um criatório comercial. Pode começar com menos? Dá para tentar, mas a gente não consegue, assim, pelos anos que a gente trabalha com legalização, menos de 5 casais não consta, não configura como criação comercial, E aí você tem que fazer todo um planejamento de crescimento, de desenvolvimento, para tentar fazer a abertura do criatório. Gilmar Schwantz, aqui no Rio Grande do Sul, que tempo pode demorar para a mudança de categoria de amador de pássaros silvestres para criador comercial? É de 6 meses a 8 meses aí no Rio Grande do Sul, tá? Gilberto Araújo, para ser criador comercial, é necessário ter RG do imóvel?
Registro do imóvel, não. Você precisa ter um contrato de locação, contrato de arrendamento, contrato de compra e venda, né? Você precisa ter algum documento que você possa apresentar que você tenha condições de utilizar aquele endereço ali, tá bom? Mas não precisa ter o registro de imóveis, escritura, nada. Você precisa ter apenas um documento que prove que você possa utilizar aquela área. Então, contrato de locação, de arrendamento, de compra e venda, de permuta, tem vários tipos de contrato que você pode estar utilizando aí, tá bom? Quanto é que um responsável técnico cobra? Depende, tá? Geralmente é de meio a um salário mínimo por mês, tá? Então, é o maior custo que você vai ter com o criatório comercial, possivelmente vai ser o responsável técnico, tá? Davi Escobar, ser um criador de aves pet é muito bom e lucrativo, porém tem que ter tudo legalizado para você aproveitar bem o mercado. Não adianta começar errado e depois regularizar. Parabéns a todos. Exatamente. Hoje, a criação de animais, a criação de aves, criação geral de animais comercialmente é um negócio muito legal. Mas você tem que começar certo, tem que começar legalizado, tem que começar comercialmente. Você tem um custo, gente, o custo, por exemplo, eu estou falando aqui, um custo de R$ 6.000, que você gaste 7, 8 com as taxas, tá? R$ 9.000. Vamos pegar ringneck, 2, 3 filhotes de ringneck já pagariam. Uma mutação, um animal mutação já paga, um papagaio ecleto já paga, um papagaio do Congo já pagaria. Então, o custo é bem baixo perante todo o custo que você tem com a montagem do criatório. Se você colocar quanto é que você vai gastar com a construção dos recintos, com as gaiolas, com a aquisição das matrizes, o valor da legalização, por exemplo, nós estamos cobrando R$ 6.000, ainda você pagar à vista, você tem um desconto de R$ 500, ficaria por 5.500, é praticamente de graça. Por todo o trabalho, por tudo que você vai ganhar, você vai ganhar um ano de responsabilidade técnica. Só um ano você já está poupando mais de R$ 15.000 do responsável técnico. Fora a planta arquitetônica, você vai ter todo um acompanhamento, uma mentoria, e com certeza você vai ver o diferencial de ter um responsável técnico que entende, que vai te orientar, e alguém que não vai te orientar nada e só vai te cobrar. Então, se você quer saber exatamente, entre em contato com a gente, aproveita essa oportunidade. É interessante aproveitar, porque as eleições podem mudar muita coisa, né? A gente sabe como é que no Brasil é, mas é muito importante que vocês comecem da forma legal. Muito obrigado, Davi Escobar, pelo depoimento. Tem ideia dos valores das taxas em São Paulo? Agora, com essa nova instrução normativa, amigo Wagner, as antigas estavam na faixa de R$ 1.500 a R$ 2.200, dependendo do tamanho do criatório. Agora, com essa nova instrução normativa, eu não sei se vai ter algum tipo de alteração. É que nem no estado do Rio de Janeiro. No estado do Rio de Janeiro, as taxas também variavam entre R$ 1.500 a R$ 2.000. Agora subiu para R$ 4.600. Então, vai depender se teve alguma alteração. A gente ainda não encaminhou nenhum agora nesses dias com essa nova instrução normativa. Mas nós vamos estar encaminhando até o início do mês agora 4 projetos no estado de São Paulo e a gente já vai estar sabendo o valor das taxas. Aí a gente já pode passar um pouquinho melhor para você aí, tá bom? Saudações. Vou começar uma criação de neofema e gostaria de saber o que você disse que é bom fazer de fora de outro país, conhecer esses criadores e como fazer a importação. Você quer saber como é que a gente faz para conhecer criadores de fora do país e como é que a gente faz para comprar esses animais e fazer a importação deles. Isso. Bom, primeiro, você tem que pesquisar, tá? Você tem que viajar, conhecer os criatórios fora do Brasil, participar de eventos, né? De exposições, fazer viagens a criatórios, principalmente nas Filipinas, principalmente na Europa, Inglaterra, Austrália, né, Portugal, depende da espécie, alguns países são referências na criação de alguns animais. Você entrar em contato, hoje nós temos a internet, você consegue pesquisar criatórios, é óbvio que você tem que saber um pouquinho de língua estrangeira, né, para poder entender. Você pode estar ligando para os criadores, fazendo videoconferências, conversando. E os trâmites de importação, primeiro você tem que ter a autorização do governo federal, você tem que ter cadastrado, né, como importador de animais. Você tem 3 categorias para importação. Ou você é um criador comercial já, e aí você trabalha como importação de matrizes e para venda de animais.
Ou você é um lojista, você tem uma loja, uma agropecuária, uma loja pet, e você quer fazer importação de animais para venda na sua loja, ou você é uma pessoa comum que quer apenas importar e revender. Então, são as 3 categorias. Se você não assistiu, eu tenho uma aula aí, né, uma live, em que eu explico todo esse processo de importação, tá bom? Mas se ainda ficar com alguma dúvida, entre em contato com a gente, né? Nós temos aí um link embaixo aqui na descrição do vídeo, que é um grupo do WhatsApp, e entra lá, faz a pergunta, que a gente está aqui para poder estar respondendo para vocês da melhor forma possível, tá bom? Qual é a área mínima para legalizar um criatório? A área mínima é uma área para filhotes, uma área para as matrizes e uma cozinha. São as 3 alas que você precisa ter. Então, o espaço mínimo depende para 5 casais, né? Então, hoje a gente já conseguiu legalizar criatórios no Brasil com 5 metros quadrados, 7 metros quadrados, 12 metros quadrados, depende da espécie. Ah, mas 5 metros quadrados é pequeno. Claro, se você criar hamster, criar umas espécies pequenas, serpentes, dá. Não precisa ser um espaço tão grande. Agora, você vai criar ringneck, papagaio, tem que ter um espaço maior, porque as gaiolas são maiores, né? Então, isso tudo tem que viabilizar quais as espécies para mim poder falar assim, para essas espécies o espaço mínimo para iniciar é esse, em metros quadrados. Eu preciso saber as espécies, tá? Aí eu consigo passar um tamanho médio, né, que você vai ter de mínimo para você poder estar iniciando um criatório comercial. Ricardo Custódio da Silva. Boa noite. Se eu der entrada na documentação este ano e executar as obras em 2024, eu sou enquadrado nas normas atuais? Ou se mudarem as normas antes da execução do projeto, eu preciso me adequar? Boa pergunta, seu Ricardo. Não, você se adequa sempre às normas que você deu entrada no processo. Então, se você der uma entrada hoje e amanhã vier uma nova instrução normativa, está valendo a instrução normativa antiga, tanto para a entrada quanto para a construção. Vale aquela que você deu entrada, tá bom? Se você tiver problemas com órgãos ambientais, você consegue ter um criatório comercial? Bom, são 2 coisas. Se você tem um problema, uma multa, você está respondendo um processo, alguma coisa ambiental, você tem que esperar resolver todo esse processo, pagar a multa, ser absolvido, para você poder pleitear a ter uma atividade comercial de animais. Se você ainda está respondendo e você não vai pagar a multa, não tem como ter um criatório comercial legalizado, tá? Então, você primeiro tem que sanar suas pendências ao órgão ambiental para depois ter um criatório. E aí você vai ter que fazer as coisas muito bem feitas, porque você já tem um registro, né, de algum tipo de problema, tá? Dificulta bastante. Sofri uma multa da ambiental por ter 2 aves sem anilha, uma ringneck e um grande Alexandre. Para abrir um criador, vou ter algum problema? Vai, amigo, você tem que pagar as multas. Se você já pagou a multa, já quitou as multas e já resolveu o seu problema com o órgão ambiental, não vai ter nenhum problema. Agora, se você ainda está com as multas e você não quitou essa pendência com o órgão ambiental, você não consegue ter um criatório comercial. Tá? Então, isso é uma das exigências. Você não pode ter problemas com os órgãos ambientais. Você tem que ter... eu fui multado, mas eu paguei a multa, já estou livre, já deram baixa nessa multa, não tenho mais nada com o órgão ambiental, pode abrir sem problema nenhum. Agora, se você está respondendo um processo, esse processo não foi julgado, você não consegue ter um criatório, você tem que estar 100% legal, tá? Mas se você já cumpriu, já foi julgado, já foi, pagou tudo que tinha com o órgão ambiental, não tem mais nada lá, pode abrir sem problema nenhum. Estou pagando e já foi julgado, faltam apenas 5 parcelas. Bom, se foi julgado e você está pagando certinho, possivelmente não vai gerar problemas, tá? Possivelmente não vai gerar problemas, porque você está cumprindo as exigências, né? Você está pagando, né? Mas você sabe que você cometeu uma irregularidade, uma ringneck, né? E o grande Alexandre já levou uma multa, então é complicado. A gente fala que pode ter, não pode, tá, gente? Você tem que ter um animal com a nota fiscal, são animais exóticos, geram multa, geram problemas, você não pode reproduzir sem autorização. Mês passado, teve um pessoal que me ligou de São Paulo, é desesperado, que levaram multa por causa de tarim.
Mas tarim é exótico, você não pode ter sem nota, sem ter as coisas. É animal exótico, leva multa. Levou 27 mil de multa, cara. Então é complexo. Tem amigo aí que já levou 200 mil de multa. Então, tem que tomar cuidado, tá, gente? Se você quer investir na criação comercial, começa de forma legalizada. Ah, mas a fiscalização, uma hora vai te pegar e aí você ferrou, e aí as multas vão ser muito mais caras do que você gastar com a legalização. E assim, quem gosta, né, de animais e não vai poder nem criar mais se não pagar as multas e se não resolver os problemas com os órgãos ambientais. E ainda fica marcado, né? Então, é complexo, você tem que tomar cuidado. Então, faça a legalização. São duas aves que ganhamos, elas portavam deficiência nas patas. Entendi, amigo. Só que para o órgão ambiental, né, perguntando aí para você, para o órgão ambiental, ele olhou essa sua justificativa, ele acabou te multando, você teve que pagar, né? Então, por mais que a gente pegue um animal, então, se você receber esses animais e você receber um documento de um órgão ambiental para você ficar com eles como fiel depositário, aí ok, tá? Sem problema nenhum, que você está respaldado. Agora, fora isso, aconteceu esse dia aconteceu com um amigo que pegou um animal que caiu do ninho. Aqui no nosso estado tem muito disso, né? Fazenda que derruba as árvores com os ninhos de periquitos, né? Até uma senhora com 8 filhotes de periquito. E aí eu falei para ela que ela levou lá para mim, né, para ver se eu podia cuidar. Eu falei, não, eu não posso ficar com esses animais. Que se baterem aqui, eu levo uma multa, eu não posso ter. Ah, mas quem vai cuidar? Se eu estiver cuidando e estou tratando a papinha, eu posso ser multada? Pode. É mais fácil você ir lá na Polícia Ambiental, ir lá no órgão ambiental, falar, apresentar os animais, explicar a situação, deixar para eles que eles cuidem ou eles te darem um documento para você cuidar do animal. Aí você está fazendo a coisa correta, tá? Senão você vai se incomodar. Deixa aí seu like, gente. Curte aí, deixa aí o like pra gente. Quanto mais você deixar, mais o YouTube entrega, mais as redes sociais entregam pro pessoal. Agradecer de coração a presença de vocês, tanto no YouTube quanto nas nossas redes sociais. Se você ainda ficou com dúvida, tem um botão aqui embaixo na descrição para você entrar em contato com a gente tira as dúvidas para você. Então, muito obrigado. Não se esqueça, Criador Pro é uma empresa com mais de 20 anos no mercado, tem o canal do YouTube, tem as nossas redes sociais. Se você quer serviços de legalização, serviço geral, comprar animais legalizados, entre em contato com a gente, que a gente oferece tudo isso para vocês. Um abraço, uma boa noite, até a próxima.